Olá, olá, como estão todos por aí? Muito obrigado pela presença de vocês mais uma vez. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas ao Matarazzo Podcast. E aí a gente vai avançando e vai convidando gente cada vez melhor, e gente mais próxima, e gente que orna, como a gente fala aqui no interior de São Paulo, com os nossos valores e com os estilos de liderança, ou os trabalhos e as pesquisas que a gente vai fazendo ao longo do tempo. Então, se você me acompanha aqui desde os primeiros podcasts, você já percebeu que a gente começou falando com gente de RH sobre os desafios e as angústias de desenvolver pessoas, de apoiar a liderança no dia a dia, desde aspectos de cultura, mas também do papel da liderança. E aí, ao longo do caminho, a gente foi abordando gente de outras áreas, a gente já falou com executivos, a gente já falou com gente de empresas de tecnologia, do agro, do comercial, da indústria. E hoje eu tenho aqui um convidado muito especial. Especial porque ele é uma das minhas inspirações para o tema que eu tenho trabalhado aqui nos últimos 10 anos, e também porque eu percebi que era possível a gente escrever e a gente contribuir desde as épocas do mochileiro corporativo. Então eu tenho aqui um orgulho de trazer para a gente o professor Paulo Campos. Professor, seja super bem-vindo. Ô, Matarazzo, eu que agradeço o convite, você é muito generoso e eu também sou muito fã do seu trabalho e me senti muito honrado quando você me convidou e que bom que deu certo agora. Super, super. O desafio da agenda, né? Nós, todo mundo, a gente fala, em cada cliente que a gente vai, workload, 10 reuniões por dia, muito trabalho. E a gente também aqui, né? Um projeto a cada dia, um cliente a cada dia. Diz a lenda que a gente não tem chefe, não tem gestor, ou não, né? Talvez a gente tenha um por dia. Boa, ou um por período do dia, né? Um pelo período do dia. É verdade, é verdade. Professor, a gente fala, normalmente aqui no podcast, logo no começo, assim, como a gente se conheceu, né? E aí, em geral, o pessoal fala assim, a gente fez um projeto junto, a gente trabalhou numa aula juntos, a gente fez projeto tal. Eu fiquei pensando, Paulo, esses dias, eu não lembro, cara, quando eu te conheci, porque eu me lembro que eu te conheci assim, você no palco e eu sentado sem a gente trocar ideia. Depois, em algum momento, a gente trabalhou junto, mas não lembro, cara. Você lembra? Então, eu estava até olhando, assisti alguns dos seus podcasts, né? E sempre eu vejo que essa é a sua entrada. Então eu É, falo, deixa eu me preparar para ver o que eu vou lembrar. Então eu fui buscar na memória e eu acredito que eu primeiro fiquei sabendo quem era você, porque a gente na época trabalhava para o Lab SSJ, né? Isso 2008, 2010, por aí. E eu estava fazendo um projeto e tinha outros consultores juntos, né? Mesmo é, tema, mas pessoas diferentes. E me falaram, pô, o teu jeito é muito parecido com o Costa Vila e com o Matarazzo, você precisa se conhecer e tal. E eu, na hora, falei, acho que foi a Tati Laureano, eu não sei quem foi que falou, mas eu falei, pô, nossa, quero conhecer o cara, né, cara? Quero ver é, quem é. E aí, depois, aí eu fui buscar na memória, eu lembro de uma vez, ou você me ligou, ou eu esbarrei com você, e você falou que você estava escrevendo um livro é, sobre transição. E eu achei super legal, porque eu falei, pô, mais um trabalhando com isso, né? E sempre tive muito prazer em saber que a gente, uma parte do que a gente trabalha é muito parecido, que é apoiar os líderes na transição, né? E é. ouvindo também alguns podcasts que você já fez, eu vejo que está muito alinhado como a gente apoia e cada um usando caminhos, estratégias diferentes, mas super É, bacana. E foi, acho que assim que eu isso. conheci o seu nome, né? É. Eu lembro de eu ter visto o nome mesmo. E depois demoramos para se encontrar junto aí, porque no final das contas o nosso trabalho é muito solitário, né? A gente Super. acaba entregando individualmente aí. Que legal. Nossa, Tati de Laurenza, faz muito tempo que eu não falo com ela, nem sei mais por onde ela tá. Depois a gente vai investigar, assim, aquele quadro do Milton Neves, né? Que fim levou? Onde que anda Onde Tati de está, né? Laurenza? Onde está? Né? Onde está? Se Muito você bem. conhece a Tati de Laurenza, marca ela aqui embaixo, né? Assim que faz para movimentar as redes sociais. Boa. É, a minha primeira aula no Lab acho que foi em 2011, cara, porque eu voltei para o Brasil em 2010. Então é mais Eu para fiquei bastante frente, é tempo isso aí. fora. E, nossa, a gente trabalhou bastante tempo lá, era bem bacana. Foi uma escola para mim, né? Foi um movimento, porque eu vim do mundo corporativo, de empresas de tecnologia, de uma área mais processual, gestão de processos, gestão de projetos. Então, as minhas primeiras aulas eram aulas mais técnicas, assim. Gestão de projetos foi a primeira mesmo, e depois eu acho que eu falei mais do livro Execução do Rancharan do que o próprio autor, cara. Teve uns anos assim que eu Era dei um umas tema, 60 aulas no mesmo livro, não aguentava mais, cara. exatamente, isso era um tema que você era referência lá.
E eu precisei dar uma aula de execução, porque você não tinha agenda, enfim, alguma coisa assim. E eu lembro de pegar material seu e tal, falei, pô, legal, e como tem muita prática, temos muita prática em construir entregas, em construir aulas, facilitações, enfim. E eu olhei e falei, nossa, que legal que ele fez aqui, achei que a lógica, né, a fluidez do processo estava muito legal, e aí eu virei fã Legal. seu, eu falei, vou seguir Que esse legal. cara aí, muito legal. Que delícia. Não, e a gente vai encontrando gente boa ao longo do caminho, né? E às vezes nossos trabalhos vão levando a gente cada um para um lado, e depois a gente volta a se encontrar na Sustentare, né? Então, lá na Sustentare, Escola de Negócios, nosso grande amigo Cidral, sempre trazendo a gente perto aí, né? Depois a gente coloca o link aqui da Sustentare também, e tem gente que conheceu a gente lá também. É um prazer, eu tive a oportunidade de fazer os presenciais esse ano novamente, agora em 23, e a gente acabou de fechar uma turma... Não, você está no meio da turma ainda, né? Eu esqueço de falar isso, professor. A galera que vai ver o podcast mais para frente vai até se perder no tempo, mas a gente está fechando uma turma agora de primeira gestão lá na Sustentare, né? Isso, ela vai fechar no meio de julho de 2023, então quando você estiver assistindo, você se remete à segunda quinzena de julho, que a gente fecha o programa. Né? Foi bem bacana também. Aí tá a Maria Elisa também eu conheço há muitos anos, cara. Há E a muitos Cíntia. anos, cara. E a Cíntia, A Cíntia eu conheço já na Sustentare. Nossa, cara, muito legal, muito legal. Eu fico feliz de estar próximo de gente boa aí. E aí, a gente falou do livro, né? Então, eu quero pegar a sua trajetória até chegar no livro, né? Porque o pessoal aqui já conhece um pouquinho da minha história até chegar na construção do livro. Como que você caiu nesse movimento de educação, de transição, de liderança, até escrever o livro? Como que é um pouco da sua trajetória? Conta pra gente, professor, como que você chegou até aí? Muito bom. Eu sempre, quando me perguntam, né, eu trabalho com educação desde 96, né? Então já tem aí, vai fazer aí 96, 06, 16, vai fazer 30 anos, né? Na verdade, estamos aí nos 17, 18, 27, 28 anos, mas eu, quando comecei como professor, comecei, na verdade, eu digo antes, 1990, cara, eu estava fazendo o meu primeiro ano de administração de empresas na FAAP. E eu fazia já educação física na USP, e quando eu entrei na USP, em 86, eu entrei na USP e entrei em matemática na PUC. E desisti de matemática e fui para educação física. Só que depois de 3 anos de educação física, eu trabalhava com recreação, trabalhava com jogos, mas eu comecei a perceber que, putz, talvez eu podia fazer outras coisas, e resolvi fazer administração. Na época, a FAP era uma faculdade muito cara para o meu padrão de vida, apesar que eu fazia USP, então era pública, né? E a minha avó, rapaz, ela chegou para mim e falou assim: não, pode fazer que eu banco. Putz, legal. Prestei, entrei. E no primeiro semestre, na prova de matemática financeira, eu tirei 8. E eu, na hora, falei: putz, só 8, né, cara? Beleza. E aí o professor ficou do meu lado, ele olhou meio assim, o cara da turma do fundão, né? Tipo, meio bagunceiro e tal. E a segunda nota tinha sido uns 3. E ele olhou para mim e falou assim: como é que você tirou 8? Eu falei: não, eu fiz matemática, eu fiz 6 meses, eu gostava de matemática na época e tal. Ele falou: eu vou ficar de olho para ver se foi sorte ou se você é bom de cola, né? Professor Jair, né, cara? E aí eu falei: não, professor, eu gosto de matemática, enfim, beleza. E aí, quando chegou no próximo da prova do segundo semestre, a minha filho deu um problema aqui e tal, eu não vou poder mais pagar a tua faculdade. Eu falei: pô, vó, beleza, eu vou ver o que eu faço, né? E na época eu fiz as contas, falei: cara, não vai dar, vou trancar, enfim. E aí fiz a prova dele e tirei também um 8, assim, passei direto. E aí eu fui, entreguei a prova para ele, no dia seguinte tinha outra aula dele, e eu fui falar para ele: professor, eu vou trancar, porque, cara, a gente tá sem grana em casa, filho, vai. E ele falou assim para mim: olha, você não quer ser meu monitor? Eu falei: o que faz o monitor? O monitor você tem que vir uma vez por semana e ficar 2 horas de plantão. Meu, a reprovação da disciplina dele era quase 70%. Era muito difícil, professor Jair. Cara, e aí eu falei: o que ganha o monitor? Ele falou: 95% de bolsa. Eu falei: porra, e tem alguma outra regra? Ele falou assim: você não Aonde eu pode assino? repetir. Você não pode repetir. Se você tiver pau em alguma outra disciplina, você perde a bolsa. Então, ao mesmo tempo,
a ser monitor te dava um benefício, mas você não podia ficar em matéria nenhuma mais, né? Eu falei, tá bom, beleza. Então eu conto que eu comecei a dar aula porque eu estava sem grana e precisava de grana, mas era um contrassenso, né? Porque o professor talvez seja uma das profissões que menos ganha, né, rapaz? Mas aí eu comecei a dar aula porque eu estava precisando de grana, cara. E aí foi legal, porque como eu vinha da recreação, trabalhava com jogos, sempre gostei muito dessa coisa, de 70% caiu para 15% a reprovação. Eu fiz apostila, fiz material para os caras, e era primeiro numa sala, talvez do tamanho do meu escritório aqui hoje em Curitiba, eu teve que ir para uma sala grande, porque mais gente queria fazer, e eu comecei, cara, e durante 4 anos eu fui monitor, e era muito legal, frequentava a sala dos professores, e ali que eu falei, cara, eu gosto desse negócio aí de ajudar os caras a aprender, de criar um jeito diferente. E aí, quando eu vou fazer a minha pós na SPM, professor José Predebon, primeira disciplina, criatividade. Terminou a aula de criatividade, eu colei no Predebon e falei assim, você quer um monitor? Mas eu não estava querendo a grana, eu estava querendo me aproximar de alguém. E ele falou, vem comigo. Eu fiquei 1 ano e meio como auxiliar de criatividade na pós-graduação da SPM, e aí surgiu a oportunidade. Olha, semana que vem a professora Ilza Munhoz quer conversar com você para ver se você pode ser professor da SPM. Isso era julho de 96. Cara, eu à noite cancelei qualquer compromisso, li algumas teorias, fiz uns mapas mentais, tal. Falei, cara, vou bonito. Essa semana que vem eu vou bonito. Então cheguei lá, e aí eu conto essa história, na época a professora Ilza podia fumar na escola. E na sala da professora Ilza, ela fumava, cara. E ela fumava um cigarro, um Charme, que era um cigarro grande, cara, assim, era filtro longo, alguma coisa assim. E ela, pô, professora, pô, que muito legal tá aqui e tal, cara. E eu conto dessa história do cigarro, porque ela bate na carteira do cigarro, faz uma pergunta, acende o cigarro e fala o seguinte para mim: fale de você. Foi a primeira pergunta que ela fez para mim. Aí eu contei a minha história. E eu contei tanto a minha história que ela apaga o cigarro, ou seja, ela fumou todo aquele cigarro longo. Então, quanto eu falei, ela apagou o cigarro e falou para a secretária dela: Dor, pede os documentos do Paulinho que ele está contratado. Aí eu falei assim: olha, professora, super obrigado da senhora me contratar, tal, estou super feliz, mas a senhora me fez uma pergunta, eu falei pra caramba, e a senhora vai me contratar, a senhora não vai me perguntar nada sobre criatividade, mapas mentais. Ela olhou para mim e falou assim: meu filho, você vai aprender sobre criatividade dando aula. Eu só queria saber se você tinha didática. Cara, sensacional, cara. E ali eu fui, aí eu falei, cara, que legal, né? Ela queria saber se eu sabia contar uma história, início, meio e fim, né? Porque didática é isso, né, cara? Você criar um fluxo na conversa. E dali eu comecei a dar aula. E aí a criatividade, essa disciplina foi extinta ou foi diminuída muito. E aí eu precisava dar aula de outra coisa. E uma matéria que estava bombando na SPM era fator humano. Aí eu fui para Fator Humano, professora Fátima Mota, fiquei também 6 meses assistindo a aula dela, e aí comecei a dar aula de Fator Humano. E aí eu vi que essa era a praia que eu queria trabalhar, que envolvia jogos, que envolvia pessoas, e que eu podia usar um pouco das coisas que eu quero. Aí fui fazer o meu mestrado em Psicologia de Educação, e fui para algumas consultorias e conhecendo a primeira consultoria que fui trabalhar foi a Right Side Filipelli, e lá tinha um instrumento chamado MBTI. Cara, e quando eu conheci o MBTI, eu achei super legal. Durante quase uns 3, 4 anos, eu formei várias pessoas como facilitadores de MBTI, e aí me surgiu uma oportunidade que a SSJ estava precisando de um cara para dar aula de MBTI. Cara, aí eu fui lá, me apresentei, conheci o Conrado e o Santilli, cara, e aí eu falei, meu, é isso aqui mesmo. É isso, E aí, né? no ano seguinte, eu passei a trabalhar com eles, eu fui o primeiro consultor exclusivo deles, assim, eu trabalhava para eles, era bem legal, é bem legal, porque eu continuo trabalhando na Teia e na Nove, e ali foi, cara, então foi essa praia, e sempre, talvez, eu fico às vezes pensando, eu me hoje considero um co-facilitador, né, nem um professor, mas alguém que ajuda as pessoas também a facilitarem as conversas para resolver problema, para trabalhar principalmente em cima de desenvolvimento pessoal. E eu acho que tem 3 movimentos aí interessantes, né, nessa história. Primeiro, durante algum tempo, você dá uma mesma disciplina, assim como você deu execução, né?
Eu, durante, cara, 8 anos, eu cheguei a contar quantas devolutivas de NBTI eu fiz. E em cima de algo muito igual, a possibilidade de você inovar, de você trazer alguns artefatos diferentes, foi muito legal, né, cara? Foi bacana. E a segunda coisa, eu conheci aí o Fernando, da Aprendix, também pelo Lab SSJ. E aí, quando eu conheci o Fernando falou para mim, cara, você quer aprender sobre facilitação? Cola aqui que eu vou te mostrar como é que é. E o Fernando, para mim, a Carol, assim, dos caras que eu conheço, são os camisa 10, assim, eles são fora de série, e eu tenho a possibilidade de estar com eles da mesma forma. Tá precisando de auxiliar, tá precisando de alguém para ajudar, então sempre nas imersões presenciais e online, quando eu posso, eu estou junto com eles para aprender, eu acho eles fora de série. Então, eu acho que hoje, eu sempre vejo que o meu desejo em querer arranjar uma maneira de entregar alguma coisa, de me aproximar de pessoas que eu admirava, sempre fez abrir a oportunidade para me desenvolver, né? Que delícia! E acho que eu fico aqui processando tanta informação, né? Às vezes, eu costumo dizer até para os meninos e para a menina que me ajuda aqui com o podcast, né? Que uma pergunta profunda, uma reflexão profunda gera silêncio também, né? E o silêncio precisa tomar espaço ali, né? Porque às vezes a devolutiva aqui para os meninos da edição é assim, ficou uns segundinhos ali de silêncio, você não quer cortar? Não. Depois de uma aula dessa, gente, depois de uma história dessa, depois de pegar várias nuances na sua fala, é importante respirar e ver como que a gente conecta tudo. Nossa, quanta gente boa você citou e quanta história legal de deixar as portas abertas e de estar disponível para ajudar as pessoas, Paulo. Eu acho que é isso que a gente faz na vida. A gente facilita conversas, a gente ajuda pessoas a fazer melhor o seu trabalho e a gente ajuda também a fazer essas perguntas que às vezes geram silêncio. Cara, gratidão pela sua fala. Olha lá, o Conrado, o Alessandrini, o Fernando e a Carol. Gente, e a gente se encontrou também com o Fernando e com a Carol nas formações de estruturas libertadoras, que eu não posso deixar de colocar o link aqui embaixo também. Mudou a minha vida, cara. Eu falei esses dias para o Fernando e para a Carol, em alguma rede social por aí. Acho que a gente compartilha, né? Desse movimento de cair para frente, né? Sim, eu vejo que quando eu conheci as estruturas libertadoras, teve uma época na minha vida, antes da pandemia, eu casei em 2000 com a Fernanda, a gente em 2005 veio morar em Curitiba, de 2005 a 2020 eu tive um apartamento ali no Itaim, em São Paulo, que é perto do INSPER e perto da SPM, duas escolas que eu trabalhei durante aí 15, 20 anos. E uma das coisas que eu gostava de fazer, no Itaim tem uns restaurantes muito legais, às vezes algum amigo estava por lá, falava, cara, vamos jantar, e uma dessas eu falei, Fernando, vamos tomar um restaurante legal, italiano, a gente toma um vinho e tal. O Fernando já morava no Canadá, já trabalhava com as estruturas libertadoras, tinha vindo para o Brasil, já tinha feito uma imersão com ele, e aí o Fernando fala das estruturas, eu falo, cara, então vamos lá, vamos fazer o encontro, né, presencial ali em Pinheiros. E o Fernando conta para mim a história sobre as estruturas libertadoras, e para mim ali também foi um divisor de águas. Ali eu percebi que eu tinha que mudar um pouco a forma de me perceber nesse espaço, né? Eu digo sempre isso, que do meu tempo como professor, quando o cara escrevia na prova aquilo que eu tinha dito em sala de aula, eu dava 10 pro cara. Era isso. Porque eu acreditava que eu era o certo, né? E a estrutura Libertadores me chacoalhou dizendo, calma, bicho, no máximo você é um co-facilitador. Você é alguém que vai apoiar os caras, mas deixa o grupo, né? A Carol fala que o Henry agora me faltou outro nome dos dois fundadores desenvolvedores da estrutura libertadora. Mas eles falam que todo mundo é um co-facilitador e a gente tem que acreditar mais no grupo do que o próprio grupo acredita nele, né? Você acreditar na força do grupo. E aí, para mim, eu passei a entender que, como co-facilitador, primeiro eu já fico numa posição de igual, né? E você consegue, com isso, garantir que o grupo tenha o controle de o que eles querem construir, né? Então, acho que esse é o ponto principal.
Que o grupo vai até onde ele consegue ir, né? Eu acho isso muito potente também. Muito potente. A gente ainda luta com isso quando a gente tem aquele plano de aula quadradinho, que precisa fazer aquele movimento que o RH está na sala ticando linhas, né? Ou tá na hora do intervalo, 10 minutos a mais, 10 a menos. Faltou isso daqui, faltou isso daqui. Calma, mas deixa o grupo terminar, né? Tá no meio de uma reflexão, né? Eu acho que a estrutura libertadora me chacoalhou mesmo. E o outro autor é Kate, né? Kate, que Kate, está dentro lá do exatamente. livro, né? Exatamente. Um legado que o Fernando e a Carol deixam para a gente, junto com o grupo que apoiou, claro, todo mundo aí, foi a própria tradução, né? Do menu das estruturas libertadoras. Tá em português agora, tem ajudado bastante. Eu sou da época que eles levavam um cartãozinho impresso, a gente ganhava aquele card, né? Das estruturas Ainda tem. libertadoras presencial. Tá Eu aqui, tenho ele ó. aqui também. É uma Exatamente. delícia. É uma Deles, delícia. né, ó, com todas as estruturas. Todas, cara. E de vez em quando eu dou uma olhada, porque eu sinto que eu me apaixonei por meia dúzia delas e que às vezes a gente tem que expandir um pouquinho de repertório, mas é muito legal isso, cara, muito legal. E aí o Fernando, eu tinha ouvido falar do Fernando lá, enquanto lá BSSJ mesmo, em algumas conduções que a gente fez de workshops corporativos, mas com atividades da Aprendix, né? Sim, da Aprendix, que é a empresa mão dele na massa, ainda, né? É. Exatamente. E eles faziam alguns jogos externos sensacionais e de encontrar, de explorar, e sempre muito inteligente, né? Eu já tive várias oportunidades de trabalhar com o Fernando e com o Carol, e sempre uma maneira legal, uma sutileza na forma de construir. E para quem gosta de também aprender por modelagem, né? Então você pega uma sequência de estrutura que ele e a Carol fizeram, dali você já tem uma ótima base, né? Ele tem uma Você tem da. um plano de aula de 4 horas só com a estrutura libertadora, cara. A gente, como eu fui escoteiro, monitor de acampamento e recreador muito tempo, o Ricardo Moraes, que também é da turma dele, né? Que é um baita de um chefe de acampamento, assim, quase um. Ele fala que o bom monitor de acampamento ele só usa uma pochete, um apito e um barbante, né, cara? O cara tem um kit ali dentro da pochete que ele faz qualquer coisa com a turma no acampamento, né? Então eu vejo que você tem uma caixa de ferramentas potente, que elas não precisam ser muitas, mas se você souber reorganizar, você consegue facilitar uma qualidade fantástica. Penso que sim. Que legal, que legal. Você ia citar alguma sequência específica de alguma das estruturas? Não. Eu estou falando que eu vejo que, para quem atua como facilitador, eu sempre recomendo que você. O Session Lab, por exemplo, é uma baita plataforma que vale muito a pena você pegar alguns modelos já desenvolvidos, não só aplicar, mas também entender o que está por trás, né? Porque eu vejo cada vez mais que a boa facilitação ela faz com que você fique quase que dispensável no encontro, sabe? O próprio grupo caminha e eles vão entendendo o sentido, trazendo consciência, assumindo a responsabilidade, e isso faz com que o seu trabalho fique mais fácil, e, por outro lado, faz com que você fique mais atento ao grupo, né? Você consegue ver as nuances porque você não está olhando para a bola o tempo inteiro, né? Você está olhando para o campo, você está olhando para a atividade, né? A gente costuma dizer assim que aqui a gente não faz treinamento de conteúdo, né? A gente ajuda pessoas, né? Então, e o contexto importa, né? De repente, você preparou uma aula, um conteúdo que está desconectado daquele contexto, aconteceu uma coisa recentemente, ontem, no negócio, no mercado, né? A gente teve várias vezes em que quem vai fazer a abertura, normalmente a alta liderança, acaba dando um viés completamente diferente, perde ali o foco que a gente tinha combinado anteriormente. A gente tem que ajustar o caminho, né? Eu acho que as estruturas libertadoras elas permitem para a gente ter assim uma visão de helicóptero, né? Ao mesmo tempo que a gente tem flexibilidade, a gente ajuda o grupo a não perder o foco também da discussão que eles têm ali. O propósito deles, exatamente. Do propósito, exatamente. Ao mesmo tempo que a gente dá voz para todo mundo, né? Tira da mesa aquele peso do crachá, né? Então, ele é diretor, ela é a dona do negócio, então acaba direcionando, tendo a última palavra, né? Eu acho que foi isso que me marcou bastante. E um ponto interessante também, que eu acho que é a nossa evolução, do que você fala, do seu papel de professor, sobre o grupo, o aluno escrever, né, na prova, exatamente aquilo que a gente falou. Cara, quando a gente percebe que prova não resolve nada da vida, né, que a vida cobra de formas diferentes, via relacionamento, né, via criatividade, solução de problemas de forma coletiva, nossa, realmente a gente percebe que o nosso papel é mais que nada provocar os caminhos, né, e abrir portinhas para eles preencherem os espaços que ficam ali das discussões, né.
Eu gosto de pensar que o grupo tem dia que vai estar melhor, tem dia que não vai estar muito bem ali, tem dia que vai se conectar mais que outros, mas o grupo vai até onde o grupo pode ir, realmente. Por isso que eu gosto de processo de desenvolvimento e não aquelas balas de prata, né? Uma aula de 8 horas presencial e nunca mais eu vejo o povo na vida, né? Aí esse caso também vale, né, a gente buscar talvez algumas referências, né, assim, dos processos de condução de programas ou de plataformas de desenvolvimento. Eu vejo que as 6 disciplinas, né, que a gente conheceu lá na época da própria do Lab SSJ, depois da Ferolab, né, dá para a gente uma base muito importante que é de trás para frente, né? Quais são os resultados que você quer, então quais são as experiências que tem que acontecer, qual é o conteúdo, e aí você vai montar a estrutura da facilitação, né? De trás para frente. Exato. Mas é engraçado, a gente conhece esse livro que há mais de 10 anos, que seja, por aí, ou antes. Cara, eu acho que é 2011, eu acho que é 13 anos. Por aí, nossa, e aí vou citar mais uma pessoa que eu tenho no meu coração que me ajudou muito na vida aí de facilitação, que foi a Rosana Nucci, né? Sim, Rosana, ela é uma das representantes hoje no Brasil, dos 6Ds Brasil, né? E a Rosana manja muito de design, demais, cara. De aprendizagem. E as formações que ela dava lá, né? Assim, eu vejo assim, que uma boa facilitação, ela dá bastante trabalho antes, mas na hora é para se divertir. Exatamente, para fluir. Se está dando muito... tem um maestro que ele fala que se no final de um concerto você, como maestro, está transpirando, você tem que ver o que você está fazendo de errado como maestro, né, cara? Assim, é a hora que você só tem que ir lá acompanhar, deixa os músicos que eles sabem o que tem que fazer, né? Acho que vale essa metáfora. E eu vejo também que a qualidade da boa facilitação, ela permite que até temas que você não necessariamente é o especialista, mas você pode apoiar um especialista nessa forma que ele vai fazer com que as pessoas conversem, porque assim, eu lembro que em 98, quando eu estava dando aula, eu lembro a primeira vez que um aluno abriu um computador na sala de aula, né? E eu lembro que eu olhei, o cara abrir, eu fiquei pensando assim, finge que não estou vendo, vou por trás para ver o que ele está fazendo, ou levo isso de uma maneira normal, né? Eu fui por uma meio termo, eu fui abrir a janela da sala para ver o que ele estava fazendo na volta, né? Você vê o que o cara está fazendo, o que ele estava de frente para a sala, e ele estava anotando, cara. E eu falei, cara, e depois no INSPER, que era aquelas salas auditório, né? Que todo mundo com o computador ligado. Então, cada vez mais, a gente que está na facilitação, você tem uma concorrência muito grande, né? Assim, é como eu posso dizer que eu dava aula quando o iPhone foi lançado, né, cara? Então, 2007, 2008, iPhone, não sei. Mas no INSPER, porque lá em 98 a gente vai falar do Nokia, lá da cobrinha. Mas eu lembro da tecnologia, de você tá dando aula quarta-feira à noite, e de repente o aluno falava, gol! Você falava, pô, cara, não, eu tô ouvindo aqui o jogo tal, e essa concorrência... Eu acho que eu fui esse aluno, provavelmente. Pô, cara, hoje em dia, eu acho que concordo. Então, qual é a ideia? Quanto mais você fazer com que ele entenda que está mais interessante conversar com as pessoas, trocar ideias, fazer reflexão, participar, uma das melhores formas de no final é o cara falar, não vi o tempo passar, né? Pô, eu vi o quanto eu consegui ver onde eu posso levar isso para a prática, porque também só assistir a aula de culinária não faz de você um doceiro, né? Só assistir a palestra de nutrição não vai fazer você emagrecer 4 quilos, né, cara? Então, mas acho que a facilitação ela tem que, de uma certa maneira, que o cara tenha a intencionalidade de fato, levar isso para a prática, porque o aprendizado acontece entre os encontros, né? Exato. Ele acontece entre esses movimentos. E acho que a facilitação ela tem que criar um movimento que o cara saia motivado para querer aplicar aquilo e que ele veja isso como um processo contínuo, né? Por isso que lá na Nove, por exemplo, o Conrado, o Davi, né, em vez de falar de PDI como plano de desenvolvimento individual, eles falam de percurso de desenvolvimento infinito, né? Que tem um olhar muito mais amplo, percurso, porque ele é mais uma trilha mais talvez estruturada um pouco e é infinito, cara, porque você
você vai, porque cada vez mais está claro para mim que essa qualidade de continuar aprendendo e uma aprendizagem intencional, ela se torna fundamental para o profissional, para o executivo, né? E quando a gente olha no nosso papel apoiando os líderes, o papel do líder não é desenvolver pessoas, é criar espaço para que as pessoas queiram se desenvolver. Posso se desenvolver, né? E quanto mais ele é o exemplo disso, quanto mais ele é alguém que é coerente de incentivar que as pessoas, através de rituais, de recursos, de tempo, né? Você, como líder, tem que dar tempo para o cara se desenvolver. Né? Se ele está lendo um livro, sei lá, ou se ele vai fazer um programa, deixa o cara fazer. Agora, ele, quando ele é alguém também que traz conhecimento, porque você trabalhar com alguém que você aprende, cara, é um fator de gestão de talentos maravilhoso, né, cara? Porque não é só pela grana, não é só pelo desafio, é também pelo líder direto. Né? Absolutamente, absolutamente. Eu acho que não só a lealdade, mas e a admiração, mas também como comprar as ideias ali, a partir do combinado de comportamentos esperados e não tolerados, e também a vender o propósito, né, para o time que está ali perto. Nossa, você fez minha cabeça explodir, porque você conseguiu conectar o nosso papel de facilitação com o papel da liderança, né? Que o nosso papel, no momento, é conduzir as oportunidades de conversa entre eles, mas eles são os especialistas da cultura, né? No final das contas. E aí você conseguiu conectar com o Lifelong Learner do Conrado, né? E a ideia que ele traz por trás. Eu gostei muito da forma como você colocou o PDI que eles trabalham lá, que realmente é infinito, cara. Não dá pra gente achar... Cara, às vezes eu conto isso, eu fico até com uma meia... Não é uma meia-culpa, assim... Lá para 2012, 2013, a gente fazia um happy hour final de formação do programa de liderança. Então, eu entregava esse certificado, né? Eu conto isso nas mentorias por aqui. A gente fazia festa, né? Formamos a primeira turma de liderança, segunda... Cara, hoje eu olho e falo assim, a gente não vai se formar nunca. Porque o mundo muda, né? O time muda, os desafios mudam, não vai se formar nunca. Nossa, explodiu minha cabeça agora, assim, percurso de desenvolvimento infinito. É uma ideia deles fantástica. Eu lembro do dia que eu assisti essa live que eles trouxeram, uma nova versão do PDI, né? Cara, eu achei a escolha das palavras fantásticas, né? Porque elas trazem isso. Conseguiu manter, né? Conseguiu manter, mas... porque eu lembro, por exemplo, de uma vez que eu fui chamado por uma empresa em Porto Alegre que estava com uma baixa aderência a preencher o PDI tradicional, né? E aí a moça me chamou para a área de recursos humanos, a diretora, gerente, uma galera coordenadora de RH, e eles vieram bater um papo, assim, por que será que os caras não estão preenchendo o PDI, né? Eu conto, cara, você eu conta. Lembro... Hã? Eu conto, você conta, né? Cara... Aí eu falei assim, mas espera aí, quantos aqui do RH estão com esse PDI pronto? Ela fez um silêncio na sala, ela falou assim, você pode voltar quarta que vem e fazer essa mesma pergunta? Cara, acabou a reunião em 15 minutos, a menina que tinha me levado lá falou assim, o que você falou? Não, eu só perguntei se a turma do RH estava com a porra do PDI pronto, porque como é que eles iam apoiar e exigir ou impulsionar se o cara falou assim, mas deixa eu ver o teu, né? E aí, na semana que vem, eu fui, estava todo mundo com o PDI pronto, e a gente até conseguiu reverter um pouco, mas eu vejo que esse papel do líder e não do RH, né, que quem tem que desenvolver pessoas é o líder, né, quem tem que apoiar as pessoas a se desenvolverem é o líder, não o RH. Eu costumo dizer que o RH só te suporta, e você entenda, suporta como você quiser. Isso é engraçado, porque a minha esposa, que não é do mundo corporativo, ela não entende o suportar, né? O RH suporta a gente, né? Ela fala assim, como assim? Você fala que o cara tem que suportar o outro? Eu falei, não, baby, é um movimento meio macarrônico inglês. Ele pode apoiar ou ele pode suportar, né? Assim, cara, eu vou ter que fazer ainda, porque eu também, a gente acha que essa coisa não suportar muitas vezes, né? Porque eu lembro que uma vez eu estava numa outra empresa, com uma reunião de presidente, diretor, e houve um baixo engajamento numa pesquisa, e o presidente olhou para o RH e falou assim, o RH, você não vai fazer nada? Aí eu falei assim, não, peraí, não é RH que não tem que fazer nada. O que nós vamos fazer aqui para reverter isso? É a responsabilidade de vocês. Essa é a vantagem de muitas vezes você vir de fora, porque você, lógico, às vezes você fala, o cara fica bravo, não te chama mais, tal, mas
Às vezes tem que falar, cara, a responsabilidade não é delegar para o RH, né? Pessoas é de todo mundo, né, cara? E vence ali, né? Eu quero puxar aquele gancho do papel do líder não é desenvolver pessoas, para a gente explorar mais, mas eu me lembrei de uma aula que a gente tinha lá no Lab SSJ também, que era, ou Ofero Lab, talvez, já perdi a linha do tempo. Era gestão de pessoas não é lá com RH, ou não é só com RH. Era assim que a gente chamava, gestão de pessoas não é só com RH. E era justamente esse recado, né? Assim, esses dias a gente teve aqui uma situação em que o diretor de uma área não estava conseguindo ter conversas difíceis, né? Para que o time dele direto, de gerente sênior, evitasse determinado comportamento. E aí ele chama o RH e fala assim, viu, preciso de uma ajuda. Você não pode mandar um e-mail pedindo para eles não fazerem mais isso? A menina falou, mas como assim, cara? Você é o dono da área, você é diretor. Na teoria a gente diz que, na metáfora do aquário, você é dono do seu aquário. Quais são as regras do jogo do seu aquário? É você que precisa definir, é você que precisa comunicar. Então, gestão de pessoas não é efetivamente lá com RH. Mas aqui a gente coloca bastante o papel do líder como o papel daquela pessoa que vai traduzir a estratégia do negócio para o time, né? Facilitando lá uma delegação, né? Ou ampliando o repertório, o escopo do colaborador, do time direto dele, e desenvolvendo pessoas, né? Então, amplia esse repertório para a gente, assim, ó, talvez o líder não tenha que desenvolver, mas como que você trouxe essa abordagem do desenvolvimento para o papel do líder? Isso aí essa forma de pensar, isso é o Conrado, né? Conrado Schlohauer, ele fala muito disso no livro e lá na Nove também. E o líder vai criar esse espaço para que as pessoas se desenvolvam com rituais, por exemplo, uma fala muito legal é que a reunião não precisa ser apenas uma reunião, né? Você pode criar um check-in, um check-out com a sua equipe, perguntando o que você aprendeu na semana passada, né? O que você tem feito para colocar em prática o que você tem aprendido. E existem algumas maneiras simples que você pode fazer. E aí, o outro cara que a gente pode incluir aqui nessa pauta, pensando em criar espaços, né? Acho que o primeiro ponto é que a gente infunde educação com aprendizado, né? Então, o cara está acostumado, né? Se a gente pegar o Alex Bretas, né, junto com o Conrado, que tem o CEP mais R, que é as fontes de aprendizagem, conteúdo, experiência, pessoas e rede, né, CEP mais R, a gente está muito acostumado a buscar só no conteúdo uma fonte de aprendizado, porque a gente foi doutrinado a aprender dessa maneira, né? O livro, o podcast, a aula, mas a experiência, conectar-se com pessoas para aprender e entrar em redes, e, por exemplo, você citou aí Sustentare, SSJ, Ferolab, Novit, cara, são redes de pessoas que falam sobre isso e você tem que estar próximo. Você acha que esse é o atualizar sempre. E aí você volta no papel da liderança, como é que ele cria experiências, né? E muitas vezes eu tenho clientes que 6 pessoas de uma empresa de tecnologia, alta liderança, cara, e amanhã a gente vai se encontrar 4 horas numa cafeteria aqui em Curitiba para a gente falar sobre um livro que a gente está lendo, muito legal. Oi? Para trocar, para ampliar repertório, para estar próximo. Não, e um livro maravilhoso, cara. Esse, não sei se você conhece, esse aqui, ó, Mude de Direção. Cara, esse aqui é um livro de um autor chamado David Marquet, e ele foi comandante de submarino nos Estados Unidos, da Marinha Americana, e é sensacional porque esse Mude de Direção conta a história que ele estava preparado para assumir a liderança de um submarino super fera, e, de repente, umas semanas antes, ele é avisado que ele ia administrar o Santa Fé, que era o pior submarino de avaliação da Marinha Americana. E ele não sabia nada sobre o Santa Fé. E a história conta exatamente como ele, em vez de ele ordenar o que as pessoas tinham que fazer, ele começou a perguntar o que as pessoas tinham que fazer. E vai de novo para a estrutura libertadora, né? Você levar para quem está mais próximo do forno a responsabilidade de tomada de decisão. Total. E aí vem a mesma coisa para a liderança, né? Se o líder cria espaço para que as pessoas aprendam, que elas troquem, cara, a qualidade do resultado da empresa, dos processos, vão ser muito melhor. Porque o que as pessoas mais sentem falta na alta liderança é de espaço para troca, de se colocar vulnerável, né? A Brené Brown aí, que você fala de coragem, manja tão bem, né? Então, eu vejo que
se você está assistindo a gente até agora, 40 minutos, e está fazendo sentido para você, os dois maiores indicadores numa sua equipe que há segurança psicológica é quando há equilíbrio no tempo de fala e quando as pessoas são capazes de intuir o que o outro está sentindo. Isso é resultado do Aristóteles, do projeto do Google, que é pesquisa isso, ou seja, olha a reunião da sua equipe, no final, todo mundo falou no mesmo tempo, né? Eu faço um exercício, Costa Vila, que eu dou um exercício para eles falarem 20 minutos, batendo um papo, eu não dou nenhum comando. Conversem sobre esse tema, um exercício para responder, uma pergunta para pensar. E no final eu dou um cartão para cada um colocar o nome de cada um dos outros 6 participantes e numa ordem de 1 a 7, quanto ele falou mais que os outros, né? Quanto você falou mais que os outros? E aí a gente percebe que muitas vezes não há esse equilíbrio no tempo de fala. Existem alguns que falam muito, outros falam quase nada. E a segurança psicológica, ela necessita dessa mesma fatia do tempo. E o líder pode fazer isso, né? Porque, às vezes, a liderança nas conversas tem alguns comportamentos. Há 2 meses eu estava num cliente e ele tem uma das queixas desse presidente é a baixa qualidade de protagonismo, de se colocar no debate do grupo. Cara, e a gente fez 2 encontros, e no terceiro, quando a gente fez uma grande atividade, e pela terceira vez, quem começa falando o que achou do exercício? O cara. E aí eu falei, olha, qual o impacto que você gera no grupo quando você é o primeiro a falar? Porra, aí ficou aquele baita silêncio. E ele caiu a ficha dele, e isso não é só ele, outros líderes também fazem isso, que você não precisa ser o último, porque você não tem que fazer o fechamento. E você não tem que ser o primeiro, que é deixar claro que cor é essa parede. Você fala, eu gosto de azul. Cara, os puxa-saco vão falar azul. Nossa, azul é lindo, chefe. E aquele cara que estava pensando no amarelo vai falar, puta, cara, eu não vou falar. Melhor eu fico quieto. Então, esse é um indicador importante. Nossa Senhora. Eu estou numa aula aqui, gente. Eu estou numa verdadeira aula, né? 40 minutos de puro aprendizado aqui, de cair algumas fichas, né? Abri aqui, eu tenho minha segunda tela aqui, né? Na verdade, eu tenho uma terceira tela. Abri aqui a minha telinha já aqui com o olho de direção, muito legal. A gente já vai explorar. Eu falo que a gente é privilegiado, né? No fim das contas, a gente, além de gostar de ler, muitas vezes a gente é pago para ler, né? Nossa Senhora, é uma delícia esse movimento. Nossa, Paulo, teve uma fala sua muito, muito bacana que eu olho aqui, que é a conexão, né? O networking funcionando na prática, né? A gente ter essa gratidão por todo mundo que fez parte da nossa trajetória. Acho que gratidão é um sentimento fantástico ali. E você tem uma capacidade também de conectar as histórias e de aproveitar esses aprendizados de um lugar para outro, né? Então você cita, por exemplo, o Alex Bretas, né? Eu me lembro que ele tem alguma coisa falando sobre PDI, né? Que ele fala que é muito bom, mas a gente esquece que ele existe. Depois a gente procura os links, coloca aqui também. E tem um movimento importante nessa alta liderança que a gente pode compartilhar com ele nesse último exemplo que você trouxe, aquele TED Talks ou aquela entrevista do Simon Sinek, né? Que ele fala, por favor, né? Não seja o primeiro a falar, né? Eu falei esses dias sobre o leader lead last, né? Os líderes servem por último. E eu fico impressionado que, assim, muitas vezes, eu costumo dizer, e aí, como a gente está aqui na minha gravação, eu vou poder usar esse termo aqui que eu tenho usado frequentemente. As grandes cagadas de liderança são feitas com bom coração. Sim, cara, porque se a gente olhar para essa liderança, para esse líder sênior, quando ele começa a falar pós atividade que você conduziu com eles, não é uma vontade de calar o outro, não é uma vontade de se sobrepor, né? Muitas vezes nem é aquela forma mais dura e grossa de se colocar. Talvez ele queira até abrir espaço para os outros se sentirem convidados a falar após a fala dele, mas a posição dele não está claro para ele que a posição dele vai trazer viés e vai trazer o peso do crachá. E eu acho que é aí que a gente pode voltar nesse movimento do líder, não falar primeiro e também das próprias estruturas libertadoras de conduzir os processos de reflexão independente do cargo, né? Independente do crachá que está na mesa. Gente, que aula que a gente tem aqui.
Tem um ponto aí legal, né? Que você também vai falar dos caras que vão bem, né? Dos líderes, justamente que quando estão nessa conversa, quando estão nessa busca de soluções, eles não falam nem no início nem no final, e quando falam, falam como mais um participante. Ele não termina dizendo, portanto, então está definido. Ele permite que os outros coloquem, né? E essa qualidade da conversa, essa qualidade de deixar fluir, cada vez mais com você ter. Agora a gente já tem 5 gerações trabalhando ao mesmo tempo, né? Uau. Ele tem que explorar tudo isso, porque da mesma forma que a gente, né, eu estou com 56, da mesma forma que a gente também se percebe em algumas vezes que na mesa, na sala, naquele espaço, você é o mais velho, né? Eu também muitas vezes falo, cara, eu tenho que ficar correndo sempre no sentido de atualizar, de buscar novas conexões, porque cada vez isso vai ser mais comum, né? E Uhum. você, quando trabalha com essa molecada de 30, 35 anos, que os caras dominam tecnologia de uma maneira que já faz uma diferença, é um ponto bacana, porque Demais. fazer essa facilitação, né, no online, no Zoom, usando o Miro, usando o Mural, usando o Mentimeter, fazer esse mix aí DJ, né, cara, é muito legal. E a gente percebe também colegas que não tiveram essa preocupação e colegas que têm, e como é Demais. legal você ver uma boa facilitação É. nesses 2 pontos, né? Porque eu vejo que essa questão da fala, ela veio para ficar, e é uma habilidade da liderança e dos facilitadores a questão do online, né? Então, eles têm que estar atento a isso, Uhum. porque isso não vai ter volta. Faz todo sentido do ponto de vista de grana, de investimento e Claro. de frequência, né? E os times hoje, mais que remotos, estão distribuídos, né? Não é só assim, está todo mundo na mesma cidade, nos reunimos 2 vezes por semana, né? O time vai ser cada vez mais distribuído mesmo. Não tem volta, né? E eu fiquei imaginando aqui esse movimento da gente aproveitar a energia dos jovens e a tecnologia que traz junto, com a experiência também, né? Dos colegas que têm mais quilometragem e tudo. E aí, e depois eu volto no ponto do desenvolvimento. Ontem eu tive a oportunidade de estar com, cara, vários consultores bacanas que estão no nosso métier. Acho que um dos meus mentores dos últimos anos é o Bjorn Frederick, Sim, também de o lá da Bjorn SSJ. maravilhoso, Fora da curva. meu. Então eu estou muito próximo do Bjorn, grandes programas de liderança aqui. Latam, né? Eu trago bastante espanhol também, principalmente Bayer. E ontem a gente teve a oportunidade de estar com alguns consultores do time, e dentre eles o Ricardo Fará, um dos meus grandes amigos e mentores também aqui. Ricardo deve estar com 75 anos de Fará é um idade. Highlander, né, cara? Um Highlander, cara. Ele é maravilhoso. E aí, pra você ter noção, cara, a gente mora no interior, né? Eu moro em Atibaia e ele mora em Piracaia, que tá meia hora mais pra frente, né? Isso. E eu cheguei ontem na Avenida Paulista, em São Paulo, de ônibus, cara. Peguei o ônibus na rodoviária da Atibaia e cheguei lá. Porque eu não tenho carro, não quero dirigir, não preciso, cidade pequena. E na volta ele falou assim: você quer uma carona? Cara, ele veio dirigindo ontem. E eu feliz e contente. Eu tive uma aula, 1h30 de aula. Cara, você não tem noção de quanto aprendi. Assim, aprendendo do quê? Aprendi da vida, cara. Sim, Sabe? Aprendi Fará é um de ser tudo, cara. fora de É um série, né, ser. cara? Transcende, né? Muito, muito bacana, gente. Eu aprendo muito, assim. E esse é o movimento do desenvolvimento. Ontem eu aprendi, refleti, cheguei em casa, comecei a falar com minha esposa sobre o que eu tinha ouvido no carro, assim. E, assim, não foi nada que reinventou a roda, mas é uma sabedoria da forma de colocar ou do momento de colocar. E é assim como a juventude vai ter também a energia e a tecnologia, a grande maioria, né? Também não é todo mundo, a seu favor. Nossa, que legal. Eu me sinto privilegiado, sabe, Paulo, de fazer parte desse Super. grupo de gente, assim. O Fará, né, o Ricardo Fará, a Marisabel Ribeiro, né, são pessoas assim que ao longo da vida trouxeram muito, o Romeu Buzarello, né, o Buza, que é da Tecnisa, agora ele está como conselheiro na Starts. Então acho que tem esses caras que de uma certa maneira contribuem, né, para o desenvolvimento da gente. Total, demais a conta. Demais. Aí eu quero estender também que quando eu decidi escrever o meu livro, eu me inspirava em você também, né? Você escrevia na época na Exame, se eu não me engano, não era? E você estava pensando no seu livro também. Eu já tinha lançado o livro quando eu lancei o meu.
Na verdade, em 2008, mais ou menos, a Juliana Demari, que fez aniversário ontem, ela era editora da Você Legal. S.A. e ela foi minha aluna lá com o Buzarello no INSPER. E aí ela me convidou para ter um blog na Você S.A. e o Lucas Rossi, que na época era estagiário lá, ele batendo um papo comigo, eu vim com a ideia do Mochileiro das Galáxias, né? Ele falou, não, Mochileiro das Galáxias não tem nada a ver, mas eu viajava muito, né? Curitiba, São Paulo, São Paulo, Curitiba, ele falou, Mochileiro Corporativo. Eu falei, fechou. E aí foram 8 anos de blog da Você S.A., teve um filtro, alguns foram para exame, e depois da exame também chegou um momento que eles me mandaram um e-mail dizendo, a gente agora não vai continuar, tem uma outra linha, e segue a vida, cara, aprender a desapegar. E aí, só que aí era legal porque quando eu fui ver o que eu tinha uns 7 anos de blog, e eu sempre tinha 4 pautas, né? O aprender, liderar, ensinar e transformar. Não era nessa ordem, mas eu vi que nessa ordem poderia apoiar a liderança, aprender sobre si, aprender sobre os outros, fundamentos da liderança, estilos de liderança, de gestão, ensinar, né, no sentido de vulnerabilidade, segurança psicológica e transformar no sentido de propósito, de inteligência emocional, enfim. E dali eu criei uma história e em 2017 eu publiquei o livro, né? E que legal. logo que eu publiquei o livro, um cliente chega para mim e fala, você não quer dar um curso com o seu livro? Eu falei, pô, não tinha pensado nisso. Esse cliente era Volkswagen, ele faz um módulo e depois compra mais 4, cara. E ali, hoje já foram 53 turmas da estreia do Líder em diferentes formatos, híbrido, online, mas é o meu principal produto e a estreia do Líder, assim como outros produtos que você acaba desenvolvendo para facilitar esse movimento, eu lembro quando você falou que estava fazendo o seu livro, que eu falei, cara, olha, Linda Rio vai buscar essa fonte, né? Você já conhecia o Execução do Charan, mas aí vai para o pipeline de liderança, né? E aí vai embora, né? Foi. Cara, o do Linda Rio, eu tenho que pegar ele aqui, tá no cantinho. Eu sou apaixonado por ela, ela é maravilhosa. E eu acho que foi, cara, eu vou te dar aí os créditos mesmo da Linda Rio, porque a gente trabalhava muito com pipeline, talvez com os primeiros 90 dias, né? Sim, e aí eu me lembro que pois é. E aí eu me lembro que eu fui mesmo conversar com você para pedir ali uma luz, né? E aí eu descobri a Linda Rio, cara, numa versão principalmente do Becoming a Manager ou Becoming a Boss, os dois trabalhos dela, e não tem publicação em português. Então, naquela época, a gente conseguiu a versão em inglês, tudo, a gente estudou, e é o capítulo 2 do meu livro, né? Os desafios da primeira gestão, fala sobre ela. E agora, uma outra mentora maravilhosa, né, gente? A gente tem 8 pessoas para citar, que eu 10 já. A Cíntia Martins. Sim, a Cíntia Martins. Cíntia Martins, clássica também, feraça. A Cíntia, enfim, eu conheço a Cíntia desde 2004. Assim, antes de eu sair do Brasil, eu fiquei bastante tempo fora, né? Antes de eu ir embora, nossa, ela era empreendedora na época, dava aula de graduação, era consultora do Sebrae, era outra vida, né? E hoje eu ainda sou bem próximo dela. E nesse domingo agora, eu tive na casa dela, cara. E ela me deu a versão da Linda Rio, a Bíblia da versão da Linda Rio, em português de Portugal. Porque não existe, não existe a versão em português do Brasil, né? A gente fez ali tudo no inglês e fizemos os estudos, batemos os relatórios, mas efetivamente eu tô assim, cuidando dele, sabe? É uma Bíblia, cara. Legal. Em português de Portugal, Linda Rio. Ela é maravilhosa, aquele vozeirão dela. E como ficou o nome do livro? Aprendendo a ser gestor. Aprendendo a ser gestor, legal. Boa. Aprendendo a ser gestor. É muito legal. Depois eu coloco a fotinho dele aqui. Que delícia, gente, que delícia. E aí eu me lembro que a estreia do Líder, nossa, a gente já trabalhava. Talvez já não era Lab SSJ, nem Aferolab, enquanto agenda que a gente tinha. Porque, cara, sei lá, chegou 2014, talvez, eu cheguei até quase 20 aulas por mês de Lab, de Aferolab. Eu acho que, como qualquer consultoria, né? Hoje as outras, acho que você pegar um tempo para você pegar know-how, para você pegar traquejo, porque é um mercado muito legal para trabalhar. E aí, em 2014, eu comecei a fazer escolhas, né? Eu comecei a falar não para algumas aulas, né? Tipo, não quero mais execução, não dou mais aula de gestão do tempo, que nem eu faço gestão do meu tempo, ou produtividade, né?
Aí a gente foi fazer todas as formações, né? Do MBTI, ao DISC, ao PI, ao quanto, bicho, 1528 coisas por aí, né? E aí eu decidi trabalhar só com liderança mesmo. E aí eu comecei a falar não para um monte de projeto, né? Gestão de projetos eu tinha muita aula de gestão de projetos. E a gente ainda falava de PMI, PMBOK, na área da metodologia ágil. Não. E aí eu resolvi fazer só esse movimento de trabalhar com liderança. E aí a minha história, eu fui pegando parte da sua história para conectar os nossos momentos importantes, porque foi aí que eu comecei a trabalhar de graça muitas vezes, cara, para acompanhar a gente mesmo, sabe? Para ser o monitor, né? Ou principalmente em 2010, 2011, quando eu voltei, cara, o quanto que eu falava assim pro cara, eu vou dirigindo para você. Não, mas eu vou dirigindo para você. E aí eu tinha uma aula no caminho, uma aula na volta. Aí a minha mãe, eu lembro da minha mãe falava assim, mas você tá indo de graça? Eu falei, não, tô indo aprender. Né? E aí eu aprendi muito, cara, foi uma aula mesmo, assim, uma aula. E aí chegou o momento, em 2012, mais ou menos, que eu falei assim, não, agora eu tenho que me posicionar. E aí eu comecei a me posicionar em aspectos comportamentais, e aí lá para 2014, eu me lembro que foi perto do fatídico 7-1, eu comecei a falar não para alguns temas e focar somente em liderança. Foi muito legal, eu acho que foi uma escolha acertada, porque o nosso trabalho não vai terminar nunca, né? Porque vamos combinar que os desafios da liderança são cada vez mais nesse mundo complexo que a gente já vivia, VUCA, Bunny, whatever, e agora mudou de novo com tudo esse movimento da pandemia, e a gente vai evoluindo cada vez mais para descobrir os papéis da liderança. Eu costumo dizer aqui que a aula zero é a gente, de liderança, é a pessoa que está ocupando essa posição pela primeira vez, descobrir qual é o verdadeiro papel dela, tanto ela ocupando aquela cadeira pelo autoconhecimento ou pelo estilo dela, mas também entender o que a companhia espera dele ou dela e o que o time espera dele ou dela, para daí poder considerar o contexto, né? A liderança precisa entender o contexto do negócio. Muito legal. Caraca, Paulo, muito bom, cara. Então, ó, eu vou colocar um montão de link aqui embaixo, mas um dos links que eu vou colocar também é o Estreia do Líder, né? Vai ser bem legal aí, quem tiver interesse, dá para conhecer muito o trabalho do professor Paulo aqui, eu recomendo aí, ó. Eu gosto muito. E eu fico muito feliz quando eu vejo ele em livraria, sabe? É que, assim, é difícil encontrar em livraria. O meu sonho dele era encontrar na livraria de Congonhas, assim, né? No aeroporto, né? Cara. Mas ele é... Mas, assim... Precisam fazer lobby. Mas a última vez que eu falei com a editora tinha aproximadamente 5 mil e pouco de livros. É um pouquinho, assim, tal, lógico que... Mas boa parte desses, quem comprou mesmo fui eu, para revender os projetos, né? Então, também eu ajudo meu livro aí. É engraçado, porque provavelmente você não vai lembrar dessa passagem de uma conversa nossa. Mas a minha expectativa de venda do livro foi setada por causa dessa sua fala uma vez para mim. Você falou assim, ó, eu sou o maior comprador do meu livro. Aí eu demorei um pouco assim para compreender, né? E eu me lembro da cena assim onde a gente estava, sabe? E aí hoje eu entendo, né? Porque no final das contas, quando eu venho de um programa de liderança, eu coloco o livro junto, né? E é isso que a gente tem feito aqui. Eu sou o maior comprador do meu livro. O livro é um cartão de visita, né? Ele é uma maneira de você contribuir, e eu sei que tem ele na versão digital, que eu já recebi também, e tá valendo, cara. De uma maneira lá, transformou o PDF, não sei o que. Ela falou, cara, quanto mais gente tiver acesso, e se a gente faz o nosso propósito também acontecer, e não é o livro que vai fazer eu mudar minhas férias de lugar, entendeu? Então, pelo menos para mim, não vai ser. Mas ele é uma ferramenta importante. Mas acho que você trouxe um ponto interessante, né? Eu estou nesse movimento de mundo digital, né? Acho que nos últimos 2 anos, né? No meio da pandemia, eu já comecei a me posicionar um pouco mais, né? Porque é interessante, ó, quando estourou a pandemia, lá naquele março de 20, aconteceu para mim, aconteceu para você. A gente tinha um montão de aulas marcadas presenciais e caiu 100%, né? Em maio daquele ano, eu falei, cara, preciso fazer alguma coisa, né? Eu já estava morando em Atibaia, a gente estava morando num chalezinho em Atibaia, que a gente fugiu de São Paulo para poder sobreviver àquele movimento inicial. E aí eu montei um curso chamado Formação de Consultor Virtual. Isso. E eu vendi 7 turmas daquele curso, cara, para colegas nossos. Aquele curso me pagou até o fim do ano, cara, minhas dívidas, minhas vidas, meus boletos, de, sei lá, de junho a agosto de 20, né? Por quê?
Porque alguns dos nossos colegas que ainda não tinham, e não tinha nada a ver com idade, tá? Alguns dos colegas que não era se sentiam prática. confortável, prática exatamente, confortável para aplicar, me convidaram para aplicar o workshop que ele tinha vendido, ou que ele tinha sido convidado a dar, ou a própria consultoria dele, ou a própria escola de negócio. Então, eu acabei que no segundo semestre de 20, quando o mundo corporativo começou a aceitar, né, de uma forma mais palatável o virtual, eu já comecei a entregar para os meus próprios colegas, para os nossos próprios colegas consultores, né? E a partir de 21, aí eu acho que as próprias grandes consultorias conseguiram estruturar e a nossa agenda começou a voltar passo a passito, né? Hoje, eu posso te dizer que 70% da minha agenda é virtual. Ainda tem uns presenciais Sim. por aí. O virtual, eu vejo que ele é o meio que liga os encontros presenciais, né? E a vantagem é que você pode, se a cada 15, 20 dias você pode estar junto com as pessoas, mas algumas vezes presencial, que dura mais, 8 horas, 6 horas, e depois você pode ter 2 ou 3 remotos que acabam dando mais qualidade, né? Eu vejo isso. Eu E um gosto desse outro movimento ponto, híbrido. e um outro ponto importante é que entre os encontros é fundamental que você tenha exercícios que eles façam em pequenos grupos, porque Gosto. ali cria um comprometimento e a ideia aqui, a dica é trio. O trio é melhor do que uma dupla, melhor do que um quarteto. O trio, grupos ímpares inovam, grupos pares geram harmonia. O trio é a estrutura mínima para um Gosto. grupo caminhar junto, cara. E eu vejo que cada vez faz mais sentido. Eu gosto, eu gosto. Eu acho que nos ambientes presenciais, isso para mim já estava claro e setado na cabeça que era trio ou grupos de 4, né? Para essa questão de subir, né? De discutir ou de aterrissar. No virtual, de vez em quando, o tipo do cliente, a gente tem dificuldade em razão da tecnologia ou alguém desconecta, tudo. Mas eu gosto muito dessa coisa por trás. A gente pode pensar nisso, né, gente? Então, você imagina, em grupos ímpares, a gente tem uma discussão que ela tem uma espiral que, perdão, pelo pleonasmo, mas uma espiral que sobe, né? Ela vai crescendo a discussão. Em grupos pares, ele tem que, em algum momento, aterrissar. Eu gosto muito dessa filosofia. Que legal, professor, que legal. Que aula. Nossa, você acredita que faz que aí? Faz um pouco... Bom, se a gente olhar o relógio, faz meia hora que você falou. Quem está aqui ouvindo 30 minutos, mas nem vi Já deu esses uma outros hora. 30 passar. Já deu uma hora aí. Não, tá ótimo. Quero ver Que quantos vão chegar legal. no final. Se você chegar até esse ponto, você pode mandar uma mensagem para mim, para o Costa Vini, que você ganha um livro. Vamos ver aí. Quem chega até o PDF do livro eu final. mando de graça, se quiser, professor. Exatamente. PDF Se o de cara graça. chegar até aqui e falar, eu vi até o final, ele manda um e-mail para nós que ele ganha um livro nosso, meu. Quero Não, ver nada quantos de vão e-mail, não. A chegar. gente precisa de movimento nas nossas redes sociais. Vai lá no Instagram Boa. e coloca lá no direct, Eu ganhei o assisti até livro. o final, quero o meu livro. Pronto. Fiz isso, a gente manda o livro. Fechou. Tá fechado. Fechou. Muito obrigado, viu? Nossa, primeiro assim, Gamificamos. ó. Gamificamos o final do vídeo. Mas isso é vida, né? Nossa, lembra quando a gente gamificava os estagiários? Eu lembro que a gente fez isso muitas vezes lá no Lab também. Que legal, gente, na Fera Lab. Olha, eu não tenho palavras para agradecer. Não tenho palavras para agradecer a sua disponibilidade de tempo, porque eu sei que aqui a gente tem uma agenda apertada e a gente é remunerado também nos projetos. Hoje é sexta-feira. Eu não posso falar que sextou ainda, apesar de que já está quase na metade da tarde, mas logo mais. Está começando férias de escola. Eu queria saber quem que foi que inventou esse negócio de férias de escola, que os professores não descubram que eu estou falando isso. Exatamente. Né? E a sua generosidade, cara, de compartilhar tudo, todo o seu repertório, toda a sua história. Adorei conhecer um pouquinho mais da sua trajetória e depois até chegar no livro, quanto de bagagem de mochileiro, de mochilas corporativas do mochileiro. 8 anos, eu me surpreendi, que eu não tinha noção de que era tanto tempo assim, foi bastante tempo. Queria agradecer por tudo. Gustavo, eu só agradeço, uma honra. Você é um baita de um profissional, de uma pessoa muito generosa. Curto muito o que você faz. Você também abre muito espaço para a gente aprender. E muito bacana o bate-papo. Eu adorei. E tomara que quem tenha assistido até aqui goste também do que a gente falou e do que fez sentido, alguma coisa, uma ideia. Se você assistiu tudo isso e uma frase puder colocar aqui que você resumiu da conversa, já fez o seu processo aí. Né? É isso aí. Que legal. E tudo isso que a gente falou, pessoal, eu vou condensar aqui em conteúdo e material. Tem link aqui, tem artigo, tem TED Talks, tem livro. Tem um monte de referência maravilhosa de gente que ajudou na nossa trajetória. Eu vou citar todo mundo aqui, porque eu acho que faz sentido
deixar ali uma marquinha, tá bom, gente? Muito, muito obrigado. Professor, obrigado por tudo aí. Valeu. Pessoal, muito obrigado pela sua presença até aqui. Se você chegou até aqui, você entrou lá no nosso Instagram, você vai ganhar o livro, como o professor Paulo prometeu. E eu queria agradecer não só a sua presença aí de ouvidos no Spotify ou aqui no YouTube, mas também tentar, de uma certa forma, ampliar o seu repertório e agregar algum tipo de valor aí na sua história ou no seu dia, seja por alguma risada, alguma piada que a gente contou aqui, um pouco do conteúdo de liderança e de facilitação que a gente trouxe. Então, aquela velha história que eu não me lembro bem como é que é, mas clica, curte, compartilhe, dá aí um joinha. E muito obrigado pela sua presença. Nos vemos na próxima. Até mais.